Semana está prevista a votação do PL antifacção na Câmara dos Deputados. A relatoria está por conta do deputado federal Guilherme Derrite, secretário licenciado de Segurança Pública aqui de São Paulo, e o governo ainda vê problemas no texto e quer retomar a proposta original. Vitória Abel, queremos saber dos bastidores, você que está acompanhando todo esse imbróglio, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto relatório. Vitória. Pois é, Tiago, tantos relatórios e tantas versões, recuos do relator Guilherme Derrite, e é justamente esse vai e vem que, na visão do Palácio do Planalto, pode ajudar o governo nessa tentativa de retomar o texto original que foi elaborado pelo Ministério da Justiça. Vamos lembrar que o Ministério da Justiça propôs esse projeto antifacção logo depois da operação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos. E nesse projeto, o governo modificava a chamada Lei de Organizações Criminosas, lá de 2013, criando dentro dessa lei um tipo penal que torna crime apenas o fato de você pertencer a uma organização criminosa qualificada ou também chamada de facção criminosa. Para esse crime de pertencer à facção, a pena já seria de 8 a 15 anos de prisão. Muito bem, isso chegou no Congresso Nacional, Guilherme Derrite foi, então, indicado relator dessa proposta. Inicialmente, a gente lembra que ele queria incluir essa matéria, essas mudanças, até na lei antiterrorismo. O Planalto bateu o pé, até mesmo deputados de centro não concordavam. Ele recuou nesse ponto, também recuou em outro ponto, em que ele retirava a distribuição de recursos para a Polícia Federal, distribuição essa que acontece quando existe a apreensão de bens e ativos das organizações criminosas durante as investigações. A partir de agora, então, nesse último relatório dele, esses bens serão divididos entre a Polícia Federal e a Polícia Civil. Mas o que ocorre é que, mesmo depois das mudanças, o governo chama a atenção principalmente para o tipo penal que não foi especificado nesse último relatório de Guilherme Derrite. Ele diz ali, ele conta o que é uma facção criminosa, ele descreve que uma facção criminosa seria uma organização criminosa ultraviolenta, mas para o governo ele não coloca, ele não tipifica isso no Código Penal. Ele não cria isso como apenas o fato de você pertencer a uma organização como um crime que preveja prisão. O que o Derrite deixou ali na lei de crimes hediondos é o que ele chama de domínio social estruturado. E para o Palácio do Planalto isso ainda está muito genérico, cria dúvidas em relação a esse tipo penal, porque, inclusive, domínio social estruturado, um domínio ou controle de território, poderia até mesmo enquadrar movimentos sociais que utilizam dessa forma de controle territorial como forma de pressão, como forma de protesto. O governo também está preocupado com isso. Diante desse enfraquecimento de Derrite, o Palácio do Planalto, até os integrantes aqui, auxiliares do presidente Lula, usaram a palavra desmoralizado. Disseram que Guilherme Derrite está desmoralizado, está enfraquecido depois desse vai e vem, e que isso pode proporcionar, sim, ao governo retomar, se não tudo, o que é muito difícil, boa parte do texto original que foi elaborado pelo Ministério da Justiça. Um dos integrantes do Palácio do Planalto me disse ainda que Derrite foi rifado pela direita, né? Porque vamos lembrar que ele foi designado relator a pedido da liderança do PP, a pedido da cúpula do PP, que é o partido dele, liderado por Ciro Nogueira, também justamente na visão do governo como uma forma de projetar ele para as eleições de 2026. Mas, na visão do Palácio do Planalto, o tiro saiu pela culatra porque Derrite acabou ali criando uma grande confusão nessa relatoria. Um dos integrantes aí, auxiliares de Lula, disse o seguinte, que Derrite está como elefante em loja de cristais. Foi a expressão utilizada aqui pelo Palácio do Planalto, que prevê que realmente a votação pode acontecer na semana que vem, se o Hugo Mota insistir para que isso aconteça na próxima terça-feira, mas vai fazer de tudo para que boa parte do texto do Ministério da Justiça seja retomado. Tiago. Pois é, então talvez na semana que vem, dependendo dos acordos e das costuras que vão continuar nesse fim de semana, na semana que vem a gente vai saber se efetivamente esse projeto será votado. Vitória Abel com todos os bastidores, até daqui a pouquinho. Deixa eu girar novamente os nossos comentaristas para saber, claro, sobre essa expectativa. Ô Deise, depois de tantas idas e vindas, falar em voltar
para o relatório original. E há essa desmoralização mesmo do secretário licenciado aqui de São Paulo, Guilherme Derrite? Tiago, eu não vejo essa desmoralização toda. Agora, esse vai e volta aí do projeto, ele é problemático sim. Vamos lá, tem 2 pontos aqui, né? O Derrite, ele acerta quando ele fala que os bens apreendidos, eles vão ser destinados para a Polícia Federal, isso é um ponto positivo. E ele acerta também nessa definição mais exata do que são essas facções ultraviolentas. Agora tem um ponto, assim, algumas camadas, algumas interrogações, elas ainda permanecem. Por exemplo, qual vai ser o papel da União, dos estados? Esse sempre foi um ponto de interrogação, o PL não me parece resolver. A questão da autoridade, da limitação dos estados nessas investigações, como que ela deve acontecer. Então ainda são muitos pontos que precisam ser respondidos e aí sim o PL acaba perdendo força. É um desafio enorme tratar de segurança pública no Brasil. E esse PL, às vezes, me parece que ele vem com uma grande expectativa diante de um desafio que não vai se resolver assim do dia para a noite. Então, me parece, Tiago, que não importa o que se faça, esse PL ele não tem a possibilidade de responder todas as questões e eu acredito, sinceramente, que ele vai acabar muito mais num PowerPoint do que efetivamente resolvendo o problema de segurança pública no Brasil. Ô Vilela, o fato mesmo é que o governo não engoliu até agora a escolha que o presidente da Câmara, Hugo Motta, fez, né? Então a gente vem sofrendo e vem acompanhando todas essas idas e vindas em relação a esse processo e, de qualquer forma, imagino, né, que o presidente da Câmara não coloque essa pauta em votação se ele perceber que não vai ter chance de ser aprovada. Exato, a crítica que o governo tem feito, a tentativa de desmoralização do material que está sendo produzido pelo deputado Derrite, ela vai no sentido de marcar uma posição e de procurar criar um selo de incompetência no parlamentar, que é, inclusive, candidato ou pré-candidato nas próximas eleições a uma posição majoritária, ao cargo de senador. Nesse sentido, o governo busca realmente marcar a sua posição no sentido de fazer com que possa ficar marcado no campo da oposição a marca de ser um grupo político que não tem competência para construir um texto necessário. Agora, isso me parece que, em termos práticos, acaba não sendo possível. Primeiro porque as pesquisas de opinião, e ao longo da semana, nós pudemos comentar aqui diversas pesquisas de opinião que colocaram que, na visão da opinião pública, é o campo governista quem tem dificuldade para tratar de segurança. Além disso, é importante observar que a oposição, ela reafirma nas suas convicções, no seu discurso, medidas mais duras do que aquelas colocadas pelo governo. Então, eu vejo que vai ficar um jogo de morde e assopra e quem perde com isso é a sociedade. E Deise, você fala bem, porque discutir segurança pública é muito difícil, a situação está aí na porta de todo mundo. E é uma consequência também das dificuldades dessa discussão. E eu pergunto para você o seguinte, será que em algum momento os parlamentares vão deixar a questão política de lado e discutir tecnicamente uma solução para isso? Não vão, Thiago. Não, isso eu tenho 100% de certeza, não vão. Só para a gente fazer um parâmetro aqui, uma comparação, um resgate histórico, a CPI do narcotráfico aqui no Brasil, ela aconteceu em 1999. Olha o que ocorreu, olha o aumento das facções depois disso, né? Ela foi a partir de 1999, obviamente não por causa da CPI, mas essas facções elas se consolidaram no Brasil e cresceram, né? O componente político ele tem demonstrado ser cada vez mais importante. Eu acho que, na opinião dos parlamentares, é a importância mesmo que a gente deve usar e acaba deixando esse componente social de lado, né? Então, a gente sempre fala aqui da necessidade da federação dos estados conversarem, de algumas nuances em relação à Polícia Federal e nada disso é colocado em debate. A questão política, ela sempre acaba se sobrepondo. Então, não, Thiago, as coisas não vão se resolver assim. Eu não acredito que não se resolvam nem no próximo governo, né? É preciso um trabalho de cooperação entre todos que eu não vejo isso com possibilidade de acontecer tão cedo aqui no Brasil. E para fechar, Vilela, aquela história, né? Não se pode demonizar a política, porque a democracia é feita pela política, mas os políticos precisam ajudar um pouco também, né?
Exatamente, e cabe a nós apontar os erros, as falhas, especialmente em determinadas circunstâncias onde a política acaba se sobrepondo aos interesses da sociedade. Eu entendo que é muito adequado você ter uma discussão política, uma discussão de ideias, no sentido de fazer com que aquela ideia que se coloque vencedora ou o consenso que seja construído, ele venha no sentido de levar o bem à sociedade. Agora, um contexto como esse, me parece que os políticos têm mais interesse em marcar a posição, em mostrar para a sociedade a posição que estão defendendo, do que efetivamente chegar em algum lugar, chegar num consenso e solucionar, pelo menos em parte, o grave problema de segurança pública que o Brasil enfrenta.